Um Lugar ao Sol é um filme de 1951, dirigido por George Stevens, estrelado por Montgomery Clift, Elizabeth Taylor, Shelley Winters e Anne Revere. Um jovem buscando ascensão social conquista o coração de uma bela herdeira, mas a gravidez de sua antiga namorada fica no caminho de sua ambição. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 245 na lista. Mais um filme com Montgomery Clift, já tá aparecendo bastante aqui. É o primeiro com a Elizabeth Taylor. Com certeza vai ter mais filmes dela aí, mas esse é o primeiro que a gente tem. Eu quero começar comentando um pouco sobre essa sinopse, porque eu acho que, pelo menos a minha percepção do filme, e sei lá, eu posso estar enganado nisso, outras pessoas podem enxergar de uma maneira diferente porque não é super claro no fim das contas. Mas eu acho que a sinopse faz ele parecer uma pessoa muito ruim, quando eu não acho que é exatamente isso que acontece no filme. E eu entendo que tem coisas que ele faz ali que são problemáticas, mas eu não consigo concordar 100% com essa sinopse. Por exemplo, a ideia de que ele é um jovem buscando ascensão social, pra mim parece muito que é, e eu acho que o fato de ser o Montgomery Clift, que a gente já viu fazendo papel assim antes, parece muito que ele tá ali tentando dar golpe, sabe? E eu não acho que é isso que acontece no filme. Não é assim que eu enxergo, pelo menos, o filme. Com certeza o filme não diz isso. Se alguém enxergar isso como, sei lá, subtexto, eu acho que é um subtexto válido. No máximo, ele foi pra cidade grande, ele foi pra Nova York, né? Ele era tipo do interior, e aí a ideia é que o filme começa com ele chegando ali em Nova York, porque o tio dele é dono de uma grande fábrica de maiô. E aí ele aparentemente cruzou com o tio em algum momento. Eles se encontraram, sei lá. O filme fala de um jeito que parece que eles se esbarraram por aí, por acaso. Um reconheceu o outro, talvez, porque eles são parentes de sangue mesmo, pelo que eu entendo, né? E o tio ofereceu de dar um emprego pra ele na fábrica, porque ele morava com a mãe numa cidade pequena, a mãe é envolvida com coisa de religião. O filme nunca deixa muito claro o que a mãe faz. Eu fico um pouco na dúvida se o filme quer dizer que a mãe vive num abrigo da igreja e ele nunca fala sobre o que ela faz, porque na verdade ela mora lá e ela não é exatamente, sei lá, idealizadora de um projeto, que na verdade eu acho que é o que ele mais faz parecer. Ele mais faz parecer que ela é uma pessoa que dedicou a vida dela à igreja, e aí ela é pobre, porque é isso que ela faz, e ela não tem um trabalho fora disso, e ela comanda de novo. É o que ele fala quando ele fala da mãe. E ela meio que tem esse projeto social, digamos assim, da igreja para acolher pessoas. Em alguns momentos eu fico na dúvida se o filme não tá tentando me dizer que na verdade a mãe dele só mora num lugar desse, como se ela fosse uma das pessoas que precisa de ajuda, sabe? E não uma das pessoas que tá ajudando. Isso não é dito, tá? Em nenhum momento. Eu tô já atacando uma interpretação aqui. Eu tenho outras, mas eu vou deixar pro final desse vídeo. Mas enfim, ele vai trabalhar pro tio dele, e aí lá, o tio dele bota ele primeiro num trabalho bem de peão, assim, uma coisa bem baixa, mesmo sendo família. E tem uma coisa sobre o fato de que a grande maioria dos funcionários da empresa são mulheres da fábrica ali, porque eles trabalham com roupa de banho feminina, então eles, sei lá, por isso muitas mulheres trabalham lá. E aí eles têm uma política de que não pode sei lá, a equipe da gerência, não que ele seja propriamente, mas que eles não podem se envolver, né? Não pode ter relacionamento no trabalho. Só que ele acaba se envolvendo com uma menina que trabalha com ele, e desde antes dele começar o emprego, eu pulei um pouco, mas desde antes dele começar o emprego, já tem um momento em que ele vai na casa do tio, uma única vez, na mansão que o tio mora, e lá ele vê a personagem da Elizabeth Taylor. E nesse momento ele já se interessa por ela, mas assim, é uma mulher muito bonita. Ele, de um jeito que ele de repente nunca viu ao vivo, sabe? Ou nunca viu pelo menos num contexto de estar ali na mesma casa que a pessoa, sabe? Então ele fica muito maravilhado com a beleza dela, e eu acho que no primeiro momento é meio isso. Não é como se ela fosse uma pessoa a ser conquistada. Ela tá muito fora do alcance dele, sabe? Então já tem esse encontro, mas fica por isso mesmo. Ela nem percebe que ele tá ali, inclusive depois tem um momento em que ele fala que ele viu ela pela primeira vez nesse dia, e ela diz que ela nem lembra dele. E realmente é bem assim que o filme mostra a cena. Ela nem viu ele ali. Só ele que vê. E aí ele começa a namorar com essa menina da fábrica que tá no nível dele, afinal de contas eles trabalham juntos, então eles estão ali no mesmo nível social, e ele começa a namorar com essa menina, e ele é bem querer avançar rápido o relacionamento, de um jeito até que me chama a atenção. Ele logo leva a menina pra cama, assim, chama atenção por questões aí que a gente sabe de censura da época, né? E inclusive eu vou falar da censura mais tarde, mas isso já é uma coisa que me chama a atenção, porque a gente já teve aqui em outros filmes a ideia de que a censura não deixava que um filme insinuasse
que um casal fez sexo, especialmente se fosse um casal que não é casado. Isso já aconteceu nesse momento, mas aqui é bem óbvio. O roteiro do filme não tinha como funcionar sem isso, porque como a sinopse diz, ela fica grávida, né? Então não tinha muito como funcionar sem isso, mas eles podiam simplesmente pular esse momento, como eu acho que alguns anos antes o filme faria por talvez obrigação da censura. Aqui não, deixaram rolar. Então, como eu tenho falado nos últimos vídeos, né? A gente enxerga que a censura tá suavizando, sabe? Várias coisas têm acontecido nos últimos filmes aí que a gente enxerga que a censura tá suavizando. E bom, e aí ele começa a namorar com essa menina, só que a outra acaba vendo ele de novo. A Elizabeth Taylor, né? Acaba encontrando ele de novo e ela acaba ficando intrigada com ele também. Ela acaba ficando interessada e aí no que ela passa a dar uma brecha, ele passa a investir nela e eles se apaixonam ali um pelo outro. Só que nessa, a gente descobre que a ex tá grávida. E aí fica com a ideia de que ele tá apaixonado pela nova, pela Elizabeth Taylor, e a outra tá grávida, mas ele não quer ficar com ela porque ele tá completamente apaixonado pela outra. E fica aí o que ele vai fazer com isso. Mais pra frente eu elaboro mais. Mas vamos falar de curiosidades? Porque esse é um filme que vai ter spoilers, eu vou ter que falar alguns deles aqui, mas a gente pode dar uma enrolada. Esse filme foi baseado num livro de 1925 chamado Uma Tragédia Americana, escrito por Theodore Dreiser, e em 1926, no ano seguinte, ele virou uma peça de teatro adaptada por Patrick Kearney. E aí o filme é baseado aí no livro, na peça, né, nessa coisa toda. A história original foi inspirada, e aí talvez eu já tenha que entrar num pseudo-spoiler, porque realmente a sinopse não fala sobre isso. Então eu vou entrar no primeiro spoiler. Se você nunca viu o filme e realmente tem curiosidade, alguma coisa assim, eu recomendo. Eu acho que é um filme muito bom, tá? Já adianto. Como sempre, quando tem que falar spoilers, eu gosto de dar minha opinião primeiro. Então eu já adianto que eu gostei muito do filme. Mas tem spoilers aí, então vamos começar. O livro no qual o filme foi baseado, foi inspirado na história real do assassinato de uma mulher chamada Grace Brown por um sujeito chamado Chester Gillette. Esse assassinato aconteceu em 1906, muito tempo atrás, e resultou no Gillette sendo condenado e executado na cadeira elétrica em 1908. O livro aparentemente, inclusive, já tinha sido adaptado para um filme com o título original de Uma Tragédia Americana em 1931, e aí esse filme novo. E aí, bom, já que eu falei que o filme é baseado num assassinato e numa condenação, eu preciso chegar nessa parte da história, né? O que acontece é o seguinte: ele tenta convencer a ex, a namoradinha, a fazer alguma coisa. Eles chegam a conversar, e essa é a próximo assunto da curiosidade que eu tenho pra comentar, é que chega a ter uma coisa dela tentar abortar, e essa cena é muito difícil de se fazer, porque com isso a censura se incomodou bastante. Então, aparentemente, o Joseph Brink, eu sempre falo dele aqui, que era o chefe ali da censura de Hollywood, ele se incomodou com o diálogo, porque aparentemente era um pouco mais explícito no texto original que ela ia até um médico pra pedir ajuda pro médico pra ela abortar. E o médico se recusa. Isso já acontecia. O médico já se recusava. Mas a censura se incomodou com a menção à coisa. E eu não sei se antes tinha outros diálogos, mas no filme meio que não tem uma hora que eles conversam pra eu saber se a ideia foi dela, se a ideia foi dele. E eu acho que se não conseguiram nem colocar esse diálogo com o médico, eu não acho que teriam conseguido colocar a cena do diálogo entre os dois, né? Mas no filme fica a gente sem saber quem que teve a ideia. Ele vai com ela, mas ele fica esperando no carro e ela vai sozinha falar com o médico. E no texto original ela falava pro médico: doutor, você precisa me ajudar. E essa frase incomodou a censura, porque essa frase deixa muito claro que é o médico que vai fazer algo nessa proposta. E aí eles mudaram a frase pra ela falar: alguém tem que me ajudar. Porque alguém tem que me ajudar é vago, né? Se é o médico que vai ajudar, então necessariamente ela tá abortando. Sinceridade, a gente vê a cena no filme e fica óbvio que é isso que ela tá fazendo ali. Não tem outra coisa que ela poderia estar fazendo ali. Não tem outro motivo pra ela ir nesse médico que não fosse pra tentar abortar, né? Ela não tá se consultando com ele. Ela tá pedindo uma coisa que ele se recusa a fazer. Então é óbvio que é abortar, né? E aí, bom, ela não consegue a ajuda dele. E aí, no momento em que ela não consegue essa ajuda, ela começa a falar pro cara que: olha, você vai ter que ficar comigo, a gente vai casar e é isso que vai acontecer, e pronto. Você não tem opção. E aí ele recusa, mas ela começa a chantagear ele. Não vendo saída, ela começa a chantagear ele. Ela descobre que ele tá com a outra, que
que obviamente não sabe da existência dela, a Elizabeth Taylor não sabe da existência dessa ex-namorada, mas porque a Taylor é uma socialite famosa ali, ela é filha de ricos, então ela é uma pessoa famosa, ela sai na coluna social do jornal, e aí sai uma foto dela junto com o cara, e aí a outra vê, e descobre que eles estão juntos assim. Então ela começa a chantagear ele dizendo, olha, ou você casa comigo, ou eu vou contar pro jornal o que tá acontecendo, que eu tô grávida de um filho seu, você vai perder sua namorada, você vai perder tudo. Você vai perder seu emprego, porque seu tio não vai querer te apoiar mais, você vai perder tudo, você tem essa opção aí. E aí ele tenta muitas coisas, ela começa a forçar muito pra cima dele, e ele, num determinado momento, ele tá com a Elizabeth Taylor na frente de um lago conversando, e ela fica contando pra ele sobre um caso que aconteceu, que um casal afogou ali, e aí nunca acharam o corpo da mulher, acharam o cara... Não, nunca acharam o corpo do cara, o cara sumiu, mas encontraram o corpo da mulher. E aí ele começa a ter ideias. E aí... Curiosamente, numa cena que eu diria que lembra muito a Aurora, e eu fico pensando, se a Aurora é baseado num conto também, né? E se esse assassinato de verdade aconteceu em 1906, eu não fui atrás dos detalhes do assassinato. Eu só sei isso que eu falei aqui no vídeo. Eu não sei se o assassinato também foi num lago, alguma coisa assim, foi muito exato. Talvez tenha sido. Porque acaba ficando parecido com a história de Aurora, né? A história do cara que foi levar a mulher até o lago pra tentar afogar ela. E ele acaba tendo essa ideia, ele acaba fazendo, e aí muito dilema moral ali na cabeça dele, ele sempre muito nervoso, mas ele acaba resolvendo fazer isso, leva ela de barco, ele já sabe que ela não sabe nadar, por exemplo, e ele leva ela, só que aí o que acontece é que ele desiste, ele não tem coragem, ele não consegue ir adiante, ele tá lá no barco com ela, já tá de noite, e ele não consegue levar a coisa adiante, e num determinado momento ela se levanta dentro do barco, desequilibra e acaba caindo, e aí ela cai na água, e aí na manhã seguinte encontram o corpo dela, não encontram ele, mas várias testemunhas que viram eles no meio do caminho começam a falar que viram alguém, que viram alguém, que viram alguém, vão chegando no nome dele, e ele acaba sendo preso e julgado. O final do filme é mais ou menos o julgamento, que eu também quero falar sobre, mas eu vou falar mais daqui a pouco. Essa parte é pra explicar a inspiração no assassinato. Vamos, spoilers por partes. Em 1965, o diretor George Stevens aparentemente ameaçou processar qualquer canal de televisão que passasse esse filme com propagandas no meio. E eu botei isso aqui só porque eu achei uma ideia tão louca, sem aprovação dele, né? Não sei se alguma ele aprovou. Mas eu achei a ideia tão engraçada, porque eu sinto que a gente entende hoje que, sei lá, o diretor do filme, no momento que o filme foi parar na TV, ele já não tem controle nenhum sobre nada mais, né? A produtora, no máximo, e é isso. Mas é engraçada a ideia. Eu fico curioso pra saber se isso deu certo de algum jeito, ou se os canais de TV simplesmente pensavam, tá, não vamos passar então, não pode botar propaganda no meio, então não vamos passar. Fiquei curioso com essa parte. O filme foi um grande sucesso de crítica, foi também um grande sucesso de público, e curiosamente, quando viu o filme, Charlie Chaplin disse que esse filme era o melhor filme sobre os Estados Unidos já feito, o que eu acho uma ideia bem interessante. Eu ainda preciso falar sobre o final pra dizer mais sobre o que o filme fala, né? Mas vamos lá, pra terminar aqui, o filme concorreu a 9 Oscars, bastante coisa. Não levou os prêmios de melhor atriz para Shelley Winters, que é a namorada que fica grávida, melhor ator para o Montgomery Clift e melhor filme. Esses 3 ele não ganhou. Mas ele ganhou os prêmios de melhor trilha sonora de filme comédia ou dramático, melhor edição, melhor figurino preto e branco, melhor fotografia preto e branco, melhor roteiro e melhor diretor. Prêmios muito importantes aí, um tanto de prêmios. Eu até não botei no roteiro, mas eu sei que quanto à questão do traje, tem uma história de um vestido de noiva que a Elizabeth Taylor usa numa cena, que aparentemente virou uma febre na época e todas as mulheres queriam usar igual. Então tem uma coisa realmente com o figurino desse filme. E vamos dar uma olhada no que o livro fala? Porque eu ainda tenho uma coisa muito importante que eu quero comentar sobre, mas eu deixo junto com os meus comentários, se o livro não falar sobre isso antes. O livro começa dizendo que o livro original, né, do qual esse filme foi adaptado, era uma história cruelmente naturalista de luta de classes. E eu fico bem curioso para saber em detalhes assim as diferenças do livro com o filme, porque realmente eu não acho que o filme é isso. Aqui também não tá dizendo que o filme é isso, né? Tá dizendo como ele transformou isso em algo que agradaria ao público dos anos 50. Como de costume o livro erra umas coisas, aqui o livro diz que o George, que é o personagem do Montgomery Clift, é enviado pro tio rico pela mãe para vencer na vida. Mas não é isso que acontece, a mãe inclusive não queria que ele fosse. O pouco que fala sobre a mãe dá a entender que se dependesse dela, ele estava trabalhando com ela nas coisas da igreja e ele estava vivendo com ela em função da igreja, porque meio que a vida dela é a igreja. E ele que resolve, porque ele não quer aquela vida para ele tem vergonha aparentemente da mãe, em diversos momentos parece que ele tem vergonha da situação social da mãe, ou sei lá, das escolhas de vida
que ela fez, e ele que não quer ser daquele jeito e quer ir pra frente. Então não foi a mãe que mandou ele pro tio rico. Outro problema que eu tenho com essa sinopse, com o que o livro fala, eu nem saí do primeiro parágrafo ainda, mas diz: no entanto, dominado por sentimentos de privação e exclusão, George não demonstra disposição ou iniciativa para sair da sarjeta através do trabalho. O que é uma coisa muito errada, porque no filme tem toda uma coisa, ele trabalha numa coisa meio linha de montagem, né? E aí tem toda uma ideia que ele, quando sai do trabalho, ele fica fazendo umas anotações em casa, porque ele tá idealizando um jeito de melhorar o funcionamento daquele trabalho para eles conseguirem produzir mais. Então ele é uma pessoa que tá tendo ideias. Como é que diz que ele não tem iniciativa? Ele tá tendo ideias de como que ele pode fazer aquilo ali melhorar, porque ele justamente quer que olhem para ele como uma pessoa mais interessante do que um peão de fábrica. Tem tudo isso no filme. Eu sinto que quem escreveu isso aqui não viu o filme. Tem tudo isso no filme, tem toda essa trama. Inclusive tem um momento em que o tio chega pra ele, fala que você tá aqui ainda e tal, vou tentar arranjar uma vaga pra você lá pra cima, dizendo que quer botar ele pra outro lugar e tal, e ele, em vez de simplesmente aceitar a promoção, ele vira pro tio e fala: você viu o negócio que eu te mandei sobre o projeto de melhorar aqui e tal? Sabe, ele é empenhado com isso, e isso é justamente uma iniciativa, é literalmente ele tomando uma iniciativa pra mostrar que ele é melhor naquilo, ele é melhor do que o trabalho que ele tá realizando. Então não faz nenhum sentido isso aqui. Ainda diz: na verdade ele é tão fraco que mal começa a trabalhar na fábrica, viola uma de suas regras fundamentais. Mas são coisas muito diferentes. Uma coisa é ele como trabalhador e outra coisa é ele procurando um rabo de saia, sabe? São duas coisas muito diferentes. Tá, e aí o final vai entrar na questão que eu quero falar sobre, e o livro não toca no assunto e isso me incomoda bastante. Quando ele fala sobre... eu falei, né? Sobre ela morrer, pegam ele e ele vai parar no tribunal, né? E aí aqui diz que no final ela se afoga porque ele não tenta salvá-la. E George paga com a vida pela sua indiferença. É um ponto muito importante isso que eles estão dizendo. Ele não tentou salvá-la e ele paga com a vida pela sua indiferença. A indiferença ao não tentar salvá-la, certo? Temos uma questão. Temos uma questão muito importante, que na verdade é toda a razão pela qual eu amei esse filme. E aí vamos lá, eu vou falar sobre isso já, mas assim, eu acho que todo mundo tá muito bem no filme, é um filme muito interessante. O livro fala sobre como as cenas dele na fábrica e dele com a namoradinha são mostradas, e as cenas do tribunal no final, são mostradas meio com uma cara de filme noir, uma coisa mais escura, uma câmera mais afastada, muitas sombras e tal. E as cenas quando ele tá com a Angela, que é a personagem da Elizabeth Taylor, são mais claras, uns closes de rosto, uma coisa mais intimista e tal, então tem esse contraste. De repente foi por isso que ganhou o prêmio de melhor fotografia. Eu acho que tudo isso é verdade. Não é a coisa que mais me chamou a atenção no filme, mas eu entendo que realmente tem... acho que tem isso mesmo. Eu já falei um monte de coisa em relação à minha opinião do filme aqui nesse meio do caminho, né? Mas aí eu tenho que falar sobre um ponto que é muito importante, que é o seguinte. A cena do tribunal. Ele, o George, né, o personagem do Montgomery Clift, ele tá sendo acusado de ter matado ela e ele insiste que ele não matou. Ele admite que ele foi lá com essa intenção, mas ele insiste que ele não fez e que ela caiu. E a gente vê essa cena acontecendo. Então a gente vê a cena em que ela se levanta do barco, desequilibra e o barco vira. A gente sabe que tá de noite, tá tudo escuro, não tem iluminação no lago, sabe? Então tudo isso a gente sabe. Até aí. E daí a gente só vê ele saindo da água, né? O resto a gente não sabe. Então essa parte, pelo menos, a gente sabe que é verdade. Num determinado momento falam, tá, mas qual distância que você tava dela? Porque ele fala que ele não lembra muita coisa. Ele lembra que o barco virou, ele lembra dela tentando se afogar, quer dizer, ele lembra dela se afogando, e ele lembra, e ele afirma isso, de tentar nadar até ela para resgatar e não conseguir. Isso é um ponto muito importante. Ele diz que tentou e não conseguiu. E aí diversas vezes no discurso ali do advogado de acusação e tudo mais, eles ficam falando tipo, mas você tava aqui, você sabe nadar, não sabe? Sim. Ela tava ali, é uma distância curta. Por que você não conseguia? Ele fala, eu não sei, eu não consigo lembrar, eu não sei. Num momento em que ele tá falando o advogado, o promotor tá falando essa coisa da distância e tal, eles levaram o barco, que eu não sei se é pra ser uma réplica ou se é pra ser o próprio barco, mas eles levaram o barco pro tribunal, botam o Montgomery Clift sentado onde ele estava, e ele, sentado ali, vai dizer, né, que ele tentou salvar ela, mas não conseguiu. Ele não sabe por que ele não conseguiu nadar até ela, mas ele disse que ele tentou e não conseguiu.
conseguiu e ele não consegue saber o motivo. E aí ele se levanta e vai sair do barco. E no momento em que ele vai tentar dar, sei lá, 1 passo, 2 passos fora do barco, ele percebe que o pé dele tá preso na corda do barco. E aí ele meio que dá uma tropeçada com o pé preso na corda, tira a corda do pé, bota a corda de volta no barco e continua o julgamento. Essa cena nunca mais é mencionada. Ela aparece ali e fica por isso mesmo. Eu diria que essa cena não é mencionada nem ali. A gente vê isso acontecer. Ninguém faz menção disso em nenhum momento. E ele termina sendo considerado culpado pelo assassinato da moça. Só que essa cena tá ali pra dizer que é por isso que ele não conseguiu resgatar ela. Ele não conseguiu resgatar ela porque o pé dele ficou preso na corda. Essa cena não tá ali à toa. Ela tá ali especificamente pra dizer que ele não conseguiu resgatar ela porque ele ficou preso na corda. Essa cena aparece exatamente no momento em que estão discutindo esse assunto. E ela nunca é citada. A cena nunca é citada. O acontecimento, a corda, nunca é mencionada. Nem por ele, nem pelos outros. Nem o advogado de defesa, nem ele mesmo, nem ninguém toca no assunto. E o filme acaba com ele realmente sendo condenado e indo pra pena de morte. Termina assim o filme. Só que eu já falei aqui algumas vezes que eu fico irritado com um filme que quer que você se lembre de uma coisa, então ele fica enfiando essa coisa na sua cara pra você enxergar e fazer o raciocínio daquilo, tipo, é a chave no filme do Hitchcock lá com a Ingrid Bergman e o Cary Grant, que é a coisa da chave, que é pra você saber onde a chave tá, então ele fica mostrando a chave o tempo todo, toda troca de mãos da chave, ele tem que dar um close na chave pra você nunca se esquecer dela. Eu acho que naquela ocasião eu citei um outro filme, não vou lembrar. Eu tenho outros filmes assim que isso me irrita. Isso me irrita por causa de outros filmes. Quando chegou naquele, só me deu gatilho. Mas eu gosto de um filme que assume que você tá prestando atenção. E eu acho que é um problema muito grande no cinema, em especial americano. E com certeza vai valer pra outros também. Mas eu acho que no americano isso é gritante. Pelo menos eu já vi isso no cinema americano uma quantidade ridícula de vezes. Em que eles parecem que te tratam como se você fosse uma criança de 5 anos. Que não é capaz de prestar atenção no que você tá vendo. Não é capaz de interpretar coisas que o filme tá te mostrando. Não é capaz de pensar por conta própria, sabe? Isso é uma coisa muito frequente no cinema americano. E, de novo, eu sei que em outros também, mas eu acho que no cinema americano isso é maior. Pelo menos dos cinemas que eu já assisti, porque obviamente nunca vi filme de todos os países do mundo. Mas quando eu vejo um filme que faz o oposto, que trata você como alguém que tá prestando atenção no que você tá vendo, ele não vai nem tocar no assunto. Não tem uma linha de diálogo sobre isso. Só teve a imagem. E a imagem é sutil. O cara tropeçou. Ponto, acabou. É isso. Ele tropeçou. Sabe? É uma cena de 2 segundos. Ele tropeçou. Pronto. Esse tropeço muda a cena do tribunal inteira. Esse tropeço muda todo o filme. Desde o momento em que a mulher caiu do barco até o final, até subir os créditos no final. É um tropeço de 2 segundos que muda toda a história do filme. Porque esse tropeço disse que o cara ficou preso na corda e é por isso que ele não conseguiu salvar a mulher. Ele tá falando a verdade, sabe? Ele realmente... Ele quis matar ela? Quis. Ele pode ter diversos problemas. Ele é meio babaca, ele fez um filho nela e não quis assumir? Sim, todos os problemas ele tem. Mas ele não foi negligente com ela se afogando e ele realmente não matou. E eu tava gostando do filme. Eu tava gostando do filme quando chegou nessa cena. De verdade, assim. Eu já tava gostando do filme, era um filme legal. Os atores são interessantes, a história é interessante. O jeito que ela é contada é interessante. Eu já tava achando um filme bem legal. Essa cena, pra mim, transformou esse filme numa obra-prima. Porque eu sinto falta desse tipo de cena. É uma coisa que me faz falta. Eu quero isso. Eu quero que o filme trabalhe com a ideia de que é pra você estar prestando atenção, é pra você interpretar o que tá acontecendo e reparar no que aconteceu, sabe? E eu não vou perceber sempre. Eu não vou perceber sempre. Pode ter vezes que eu não vou perceber, já aconteceu. De eu ver um filme que eu gostei muito e tinha um negócio no filme que eu simplesmente não me toquei. E que mudava o filme inteiro, ou mudava o final do filme. E eu não me toquei. Tudo bem, a culpa é minha de não ter prestado atenção. O filme tentou me mostrar. Às vezes a gente falha. Eu posso ver de novo. Tipo, nossa, realmente eu não percebi isso. Deixa eu ver de novo agora. Sabe? Isso, mesmo que eu não tenha percebido na hora, isso deixa o filme mais interessante pra mim. Sabe? O filme tem camadas. Sabe? Ele coloca o espectador pra participar do filme, porque você tem que pensar no que tá acontecendo. Ele não tá mastigando toda a informação e te dando. Então, eu gosto muito quando o filme faz isso. Eu não tava esperando isso desse filme, de verdade. Eu já tava gostando do filme, mas isso eu não tava esperando. E quando tem essa cena, pra mim, gente, que filme maravilhoso, maravilhoso.
De verdade, assim, maravilhoso. Maravilhoso. Recomendo muito, muito. Esse negócio do final, pra mim, como eu falei, mudou o filme. Um filme que já tava bom, mas mudou pra ser melhor. E é isso. Com certeza tem gente aí que já viu esse filme. Acho que já até comentaram alguma vez. Mas com certeza já tem gente aí que já viu esse filme. É um filme famoso. Ganhou 6 Oscars, né? É um filme famoso. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do filme. O que vocês acharam da corda. Vocês perceberam a corda? Porque a Wikipédia não cita pra mim. Na verdade, a Wikipédia geralmente tem uma longa sinopse contando tudo o que acontece no filme. E eu nunca leio essa, porque eu acabei de assistir o filme. Eu não sei se lá fala da corda. Nas outras coisas não fala. O livro não cita, e eu esperava que o livro citasse. Eu tava procurando o livro falar sobre isso. Porque eu acho que é uma coisa muito importante pro final do filme. É a diferença entre ele ser executado culpado e ele ser executado inocente. Inverte totalmente o final do filme, sabe? Muda completamente. Eu me decepciono com o livro com frequência, né? É difícil dizer que eu ainda me decepciono se ele continua sendo consistente em não ter coisas que eu esperava dele. Mas enfim, vou parar de enrolar. Deixa nos comentários o que você achou desse filme, você que já assistiu, ou sei lá, o que você quiser comentar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!